Sejam bem-vindos ao curso do ChatGPT para professores do zero. Me chamo Rodrigo Mero e vou te inserir nesse mundo digital, professor. Não se preocupe. Para que a gente comece a entender o funcionamento dessa ferramenta, vamos trocar de tela e ir diretamente para o ambiente do ChatGPT. Se você nunca logou no ChatGPT, essa é a tela que você vai encontrar, independente do navegador que você está trabalhando. Eu trabalho com o Opera e depois eu vou trazer uma aula só sobre o Opera e a conexão dele com as IAs. No momento, vamos apenas logar no ChatGPT. No ChatGPT, atualmente, estamos trabalhando com a versão 4 Omni, certo? Então, essa versão gratuita que está disponível para você iniciar essa jornada. Para que a gente entre, a gente pode cadastrar uma conta ou criar uma conta dentro de um sistema, por exemplo, o Gmail. Eu vou entrar com a conta do núcleo para que a gente comece a desenvolver, porque ela é basicamente limpa, tem poucas interações e eu deixo ela sempre limpa para transformar a nossa aula. Esse é o ambiente que você vai ter quando você logar pela primeira vez no ChatGPT. O nosso Canva principal, onde vamos fazer todas as interações, construir os nossos chatbots. Aqui eu tenho um botão para transportar arquivos e trabalhar em cima deles. É interessante que o ChatGPT e o Claude são os dois únicos chatbots atualmente que possuem essa interação na versão gratuita. Existem outros que podem utilizar, mas já uma versão mais paga, né, no caso. E aqui são chats pré-definidos pelo próprio ChatGPT para que você inicie nessa jornada digital. Não vamos mexer nisso agora, vai ficar como exercício para vocês na aula de hoje. Então vamos para cá, eu quero mostrar duas coisas antes de começarmos a criar um prompt. O primeiro é como fazer um upgrade. Eu posso clicar aqui e fazer o upgrade, não é o caso da gente agora, eu estou na versão grátis. Eu posso identificar se ele é razoável para mim, ele disse que para o dia a dia é razoável, eu posso criar chats temporários, são chats que não vão ser adicionados aos históricos e ele vai ser apagado em 30 dias. Como professor, é interessante que a gente tenha esses chats armazenados para que a gente possa revisitar e melhorar essa interação com o ChatGPT. Antes da gente começar a criar o nosso primeiro prompt, eu vou mostrar só uma funcionalidade extremamente interessante, que também não é para o momento, mas ela traz alguns detalhes legais. Quando eu entro em explorar GPTs, eu tenho diversos GPTs com predefinições específicas. Ou seja, por exemplo, predefinições para gerar websites, para gerar códigos de altíssima qualidade, e assim de escrita e assim por diante. Então aqui tem uma lista deles. Eu vou trazer, não se preocupe, que eu vou trazer para vocês o que são esses e quais são os melhores, mas o que eu quero é que você se concentre em criar o seu primeiro chatbot, ou seja, sua primeira interação com o ChatGPT. Como somos professores, uma das coisas que nos dá muita angústia é a criação de planos de aula para todas as aulas. Então, o ChatGPT ele potencializa muito isso. Vou criar um plano de aula bastante básico aqui, por exemplo, para a disciplina de biologia. Então, vamos lá com o ChatGPT, a gente vai descrever o que a gente quer. Cria um plano de aula para disciplina de biologia, onde o assunto será genética. Nota que esse prompt ele é muito básico, não tem nada de sofisticado nele. E isso vai fazer diferença à medida que você evoluir no curso, você vai entender como criar prompts de alta qualidade. Eu vou complementar aqui, quero duas questões com as respectivas respostas. Pronto. Isso aqui já vai te dar o nosso primeiro prompt. Vou criar o meu prompt. Então, ele criou um plano de aula para a disciplina de biologia, já indicou qual é a aplicação dele em turmas do segundo e terceiro ano. Uma aula de 50 minutos, criou os objetivos e os recursos didáticos para essa aula. Você pode, obviamente, especificar que você vai utilizar
alguns recursos, especificar os objetivos, tudo isso pode ser construído no plano de aula para ele ficar muito personalizável. Então, ele mostrou a aula, a abertura, o desenvolvimento, a prática e o encerramento. E ao final eu pedi 2 questões, ele colocou 2 questões aqui e a respectiva respostas. Ó, agora ele gerou, por exemplo, aqui 2 perguntas objetivas. A gente poderia fazer uma questão, por exemplo, com 5 alternativas e uma correta, questão de falso e verdadeiro. Vou construir pequenos detalhes para você, professor, ter essa habilidade dentro dessa ferramenta. Ok? Ainda construí uma tarefa de casa que eu não tinha pedido aqui, mas ficou como um bônus aí para você entender. O que é interessante é que ele fica aqui reservado e deixa esse prompt reservado porque eu quero que você volte nele assim que você terminar o curso para entender o quanto você evoluiu. Então, vou trocar minha tela para a gente encerrar a aula de hoje. Então, na aula de hoje a gente criou um prompt, criou uma conta e construiu esse primeiro plano de aula dentro do curso. Um grande abraço e até o próximo.